como sabemos hoje ser indispensável, se nós vamos procurar entrar em contato com as esferas superiores, se nós vamos procurar entrar em contato com Deus, com os irmãos de luz, torna-se indispensável que nós nos voltemos para dentro de nós mesmos, que busquemos sintonizar com estas esferas, porque a maioria do tempo nós estamos envolvidos nas querelas do mundo e nem sempre abrimos espaço para receber esta influência que vai fazer com que nós percebamos o conteúdo das páginas do Evangelho. E como vivíamos alheados deste entendimento, líamos apenas por ler, sem que nos acrescesse nada. O que é necessário é a humildade de nos reconhecer inaptos para nos abrirmos a esse ensinamento, que não é unicamente para espíritas, evidentemente. Em qualquer religião que nós estivermos, se nós tivermos a humildade de pedirmos a assistência de Deus para que aquela leitura, que aquele entendimento se faça à nossa mente, com certeza virá para o nosso ser, se não a compreensão integral, mas o alento necessário para que nós possamos nos conduzir da melhor forma possível no dia a dia das nossas atividades. Entretanto, com a doutrina, facilitou de forma muito ampla o entendimento para todos nós. Porque além de ser colocado por Kardec, escolheu as passagens precisas do Evangelho, aquelas passagens que despertam para nós o valor essencial que é de todas as épocas. Ele buscou o sentido moral da fala de Cristo, trouxe e colocou fundamentando para que nós pudéssemos desenvolver a fé. Porque para nós a fé precisa ser trabalhada porque ela é raciocinada. Então ele coloca no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Falando de uma forma que o livro, a Bíblia, que já estava posta, estava ali colocada que a doutrina dos Espíritos de forma alguma viera para destruir a outra. Da mesma forma que quando Jesus esteve entre nós, não veio destruir a lei antiga, pelo contrário, veio dar cumprimento, alargando a compreensão dessa lei. Da mesma forma, quando Kardec codificou a doutrina dos Espíritos, através das suas perguntas e da abordagem que ele fez e nos deixou, ele também colocou que os Espíritos não vieram trazer nada de diferente, vieram exatamente dar compreensão para nós da lei que estava estabelecida desde sempre. Nos faltou até então compreensão para entender essa lei, como ainda hoje nos falta uma compreensão mais ampla para entendê-la em profundidade. Entretanto, cada passagem do Evangelho, feito pelos Espíritos, a cada uma das passagens do Evangelho, traz, sem sombra de dúvida, uma possibilidade grande de que nós possamos entender esse conteúdo. E nesta fala, no início desse Evangelho, começa exatamente com Pilatos dizendo a Jesus: és rei? E Jesus lhe responde: tu o dizes, eu sou rei. Eu não vim a este mundo senão para dar cumprimento da verdade. Qualquer que ouve a verdade, ouve minha voz. E nós pensamos sobre isso. Há quanto tempo nós estamos ouvindo essa mensagem? Certamente não por primeira vez. Talvez nós estivéssemos à margem de Fidelíades ouvindo do próprio Jesus estes comentários. Mas se nós lá estivemos, qual foi a condição que nós estávamos? Possivelmente nós não fomos daquele que paramos a nossa embarcação, deixamos de pescar e ficamos ouvindo para tentar assimilar não apenas
judeus, eles sabiam que iria vir o Messias. Entretanto, eles esperavam um rei que lhes desse supremacia material. Eles esperavam alguém que dominassem os outros povos como até então eles estavam sendo dominados. Buscavam, sim, impor-se porque eles já se julgavam melhor por compreenderem que existia só um Deus. E por isso, eles queriam a supremacia material, queriam o domínio material, queriam o poder, queriam coisas, para mostrar-se como então verdadeiros filhos de Deus. Passados mais de 2000 anos dessa época, difere muito aquela época de nossa época. Hoje nós andamos pelas ruas e vemos muitas vezes nas casas, nos carros, propriedade de Jesus, Jesus proverá, isso, aquilo, coisas, na maioria das vezes, buscando sentido para conquistas materiais. E a gente perguntaria, então a doutrina dos Espíritos é contra as conquistas materiais? De forma alguma. Só que nós precisamos conquistá-las, mas não sermos conquistados por ela, se for o caso. Porque em qualquer posição que nós estivermos, a doutrina nos ensina, com o conhecimento que nos oferece, que as posições são transitórias, que nós estamos tendo uma oportunidade abençoada e bendita de nos aprimorarmos, de nos educarmos, e não importa a situação que nós estejamos vivendo materialmente. Era de abundância, era de penúria, era de desenvolvimento intelectual, era de desenvolvimento de esforço de material para as necessidades do dia a dia. Qual é o setor que eu estou colocada, que nós estamos colocados? Não tem importância. O que tem importância? A forma como nós exercemos essas funções. Qual a atividade que me compete? Eu trabalho limpando o ambiente. Que eu possa limpar, entendendo que aquele trabalho é muito útil e muito importante. Que ele precisa ser feito e ser feito da melhor forma possível para proporcionar um ambiente agradável para todos os outros que vão fazer uso daquele ambiente. Eu cheguei, o ambiente está perfeito. É outra a minha função, eu sou um chefe, sou um diretor. Compreender que aqueles funcionários que chegaram muito mais cedo para proporcionar aquele bem-estar estão dando a sua parte para que nós possamos cumprir a nossa da melhor forma possível. Porque não importa qual seja o cargo que nós estejamos ocupando no cenário da vida, não importa qual seja a posição social que nós estejamos ocupados, todos temos compromissos. E este compromisso é conosco mesmo primeiro e na sequência com todos os nossos irmãos, com toda a gente. Que nós conheçamos, que nós não conheçamos. Somos todos somos responsáveis uns pelos outros. Porque no setor que nós estivermos colaborando, nós precisamos executá-lo da melhor forma possível para que ele possa fluir com tranquilidade, dando respaldo para as outras situações da vida. E o nosso tema, que vai mais para o final desse capítulo, é o capítulo 2, capítulo 2, e o item é o 8, uma realeza terrestre, vai falar justamente, vai dizer a palavra, uma rainha de França. Então ela escreve justamente sobre isso. Como rainha ela viveu, e como rainha ela teve todas as facilidades e dificuldades que eram próprias e inerentes àquele cargo. Entretanto, ela vivia com a impressão
Deus com o que ele devia fazer. Entretanto, entre o cumprir o dever e o ter e saber exatamente que se nós não estivéssemos naquele posto, outra haveria que ia estar e que iria executar aquela atividade com certeza, e muitas vezes muito melhor do que nós mesmos estamos ocupando. Isso é uma coisa que na maioria das vezes nós não temos, em qualquer posição que nós estejamos ocupando. Muitas vezes em nossa casa, com os nossos filhos, nós imaginamos que se nós sairmos dali, nada vai funcionar. Não posso ir em lugar nenhum, porque se eu for, se estabelece caos e nada vai funcionar. E muitas vezes nós vamos, e quando voltamos, temos a triste realidade de que tudo funcionou perfeitamente. Muitas vezes muito melhor do que com a nossa presença. Porque cada um entendeu perfeitamente o papel que lhe competia e executou. E que muitas vezes nós, na posição de dominadoras, tomamos tudo para nós e ninguém precisa mais fazer nada, só deitar e relaxar. Então, até nestas pequeninas coisas, nós vemos que não somos insubstituíveis. Imagine um posto de muita relevância e que está em jogo a vida de milhares. Por exemplo, quando a doutrina dos Espíritos estava para aflorar na Terra, quando estava para surgir, quando estava sendo preparado no plano espiritual, evidentemente Kardec não era o único nome que poderia desenvolver esse trabalho. Porque, como Deus nos concede o livre-arbítrio, então Ele coloca as possibilidades para, se por acaso nós não quisermos cumprir. Porque, evidentemente, se um trabalho nos é dado, se uma missão é dada a algum espírito, é porque ele tem, sim, potencial para desempenhar, mas tem livre-arbítrio. Então, de repente, nós podemos chegar para realizar a tarefa e dizer, mas não vou para a campanha. Então, eu deixei de assumir o compromisso que eu assumi. Vai, talvez, sobrecarregar os nossos companheiros, ou talvez não. Porque o outro que não queria vir, de repente, dá um imenso desejo, eu vou amanhã para a campanha do Crio. Eu nem faço parte, mas eu vou amanhã, estou com muita vontade. E vai suprir aquela ausência. E muitas vezes de uma forma muito mais eficiente. Porque não é por estar de porta em porta que o trabalho não tem uma forma de ser feito. Não é por estar de porta em porta batendo que não tem uma importância grande. Porque não vamos só pedir, nós vamos oferecer. Não vamos oferecer as palavras, mas vamos oferecer principalmente a maneira como nós nos comportamos. Como nós estamos nos colocando diante daquela pessoa que abre a porta com boa ou má vontade para nos receber, qual é a nossa postura. Especialmente, qual é a nossa postura íntima. Porque o reino que Jesus fala nesse capítulo, claro que ele se dá e acontece, vai acontecer enquanto nós estamos encarnados, porque é o desenvolver do potencial do Espírito. Alguns esperam um lugar material, mas esse lugar material, evidentemente, será onde estiverem reunidos aqueles que conseguiram implantar o reino de Deus no próprio coração. E como nós podemos fazer isso? Senão treinando. E o treinar é nas situações que o dia a dia coloca.
principal é esta edificação do reino em nosso coração. Como é que a gente edifica esse reino? Nos educando. Sabemos que precisamos amar, mas ainda não conseguimos amar, só amamos os nossos iguais. Não conseguimos amar ainda todos. Então, aprender ao menos a tolerar, a respeitar. Eu não concordo de jeito nenhum com esse ponto de vista, mas eu preciso respeitar esse ponto de vista. Eu preciso respeitar. Porque é a opinião desta pessoa. Da mesma forma que eu penso que o meu ponto de vista é, com certeza, o mais adequado, o perfeito, mas algumas vezes pode ser e outras vezes pode não ser. Porque nós conhecemos a verdade limitada que é possível nós conhecermos. A verdade existe desde todo sempre. Ela é uma. Não são várias verdades. Entretanto, nós vamos compreendendo à medida que avançamos. Há coisas que nós não temos a menor ideia ainda hoje. Mas elas existem. Que nós saibamos, que nós não saibamos. Nós temos plena convicção. É um dogma filosófico da doutrina espírita, a reencarnação. Sem a reencarnação, o que seria da doutrina espírita? Porque é justamente onde prova a justiça divina. Então, se de repente alguém não acredita, eu não acredito em reencarnação, que jeito, isso é um absurdo. Tudo bem, a reencarnação vai continuar existindo. Que eu queira, que eu não queira, que eu seja ateu, que eu seja evangélico, que eu seja espírita, não importa a denominação religiosa que eu esteja, não importa se eu sei que Deus existe ou se eu não sei, não tem importância nenhuma. Da mesma forma que as leis que regem o universo funcionam que nós conheçamos ou não. Tem gente que nunca ouviu falar na lei da gravidade, nem por isso despeita no mundo. Continua aqui na Terra, direitinho. Porque não é preciso nós conhecermos o que nós não temos ainda alcance. A cada época conheceremos o que nós resolvemos conhecer. Porque é preciso querer. É preciso abrir os olhos, a compreensão para isso, nos esforçarmos. Não apenas lendo, mas principalmente meditando acerca do que foi lido. Leão nos diz que não importa ler muito, mas importa realmente pensar no que foi lido, refletir acerca do que foi lido. Porque tem obras que se nós só tivéssemos lido essa obra, bastaria para a nossa encarnação inteira, para nos transformarmos completamente. Aí nós lemos milhares de obras, palestras, nem sei quantas, hoje com o YouTube, então a gente escuta de noite, dorme ouvindo, acorda ouvindo, né? Mas não fazendo. Não colocando em prática. Colocando sempre aquela distância entre a casa espírita e eu no mundo. E eu no meu trabalho, e eu na minha casa. É porque quando a gente vê já explodiu. Será que nós estamos ainda nesse tempo? E nem ao menos perceber que está fazendo aquele reboliço do nosso interior? Será que nós não podemos ter consciência que nós somos vulcões, mas não extintos? Está assim controladinho. Mas a qualquer momento, se nós não estivermos alerta, pode entrar em erupção. E um minuto que nós permitirmos que isso jorre, pode transformar a nossa encarnação inteira e a próxima. Porque basta um segundo.
grandes missões. Não somos grandes exemplos. Nosso mundo de observação é bem menor. Mas como é que nós estamos nos conduzindo? Qual é o exemplo que nós estamos dando nesse ambiente em que nós estamos? Realmente nós somos íntegros. Realmente nós não nos aproveitamos de ninguém. Em momento algum. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta para cada um de nós a todo instante. Porque nós queremos um mundo de paz, nós queremos um mundo onde as pessoas respeitem os direitos dos outros, onde não violem as leis. Mas isso tem que começar conosco. Não vai ser imposto. Não vai chegar esse homem maravilhoso, essa mulher maravilhosa, para impor a paz. Quem veio trazer a paz, nós crucificamos. Este tinha condição de nos oferecer a paz. Nós crucificamos. Nós escolhemos um caminho mais difícil, mais comprido. E haveremos de construir a paz. Mas cada um de nós, dando o que puder, o seu suor, o seu desempenho, o seu trabalho, sem colocar nos ombros do outro. Ah, eu tenho essa tarefa para fazer aí, mas não vou hoje não no meu trabalho. Faz aí, resolve para mim. Será que isso é uma atitude honesta? Ah, hoje eu estou com muita dor de cabeça, não posso ir para o trabalho. Só porque eu fui muito tarde. Isso é honesto? Nós achamos que é. Não estou doente de nada, arruma atestado, leva o interno lá na firma. Totalmente tranquilo, como se não estivesse fazendo nada. O cano da empresa está ali, eu abro, uso a água. Nada demais. A energia, e assim eu usufruindo das coisas, sem me dar conta. Ah, mas isso está certo? Ah, isso é da gente mesmo. E o que é da gente mesmo para ser assim, esbanjado, espalhado, ninguém toma conta? Muito pelo contrário. É para que nós, o que é da gente, justamente, não é meu. Então, se é de mais pessoas, há de se ter a responsabilidade, há de se ter a compreensão do que precisa ser feito. Esta rainha de França, quando anota sabiamente para alertar a outros que estejam em posições de relevância, de entender a fragilidade dos cargos que ocupamos, ainda que seja hereditário, como no caso de reis e rainhas. Geralmente vem passando. Hoje, infelizmente, em menores casos, mas ainda não há uma espécie de realeza que é colocada. Alguém é política até as gerações todinhas. Quando é bom, ainda não lá, e quando não. Muitas vezes não vamos só porque é o nome que aparece na cidade. E já estamos em condição de analisar o trabalho sem observar a pessoa. Não é considerando a pessoa, é olhando para o que está sendo realizado em qualquer esfera, seja na casa espírita, seja na nossa casa, seja nível de país. Não é quem está fazendo, é como está sendo feito. Não importa se é direita, se é esquerda, importa o que está sendo oferecido, como está sendo realizado. E nós somos ainda tão apaixonados que nos atemos a ideias, a coisas pequenas, e não vemos o complexo da coisa. Não vemos que o compromisso que nós assumimos, ainda há pouco você viu aqui uma mensagem, a responsabilidade que nós temos, nós espíritas, por exemplo, como nosso exemplo. Ou não? O que estamos oferecendo do muito que recebemos? Como estamos nos conduzindo com os nossos irmãos na nossa própria casa?
conseguimos conhecer, mas para dar mostras com transformação, para dar mostras com atitudes diferentes do que era antes. Possivelmente os que não conhecem, os que não nos conheceram antes, não tem como fazer essa diferença, mas nós temos. E quando eu conheço a doutrina para agora, o que mudou na minha vida? Cada um de nós com isso. O que mudou de verdade? O que realmente eu fiz que edificou a minha vida? O que eu consegui transformar
que precisamos acordar para essa realidade. Queremos o reino, vamos fundar ele no coração, mas estaremos precisando do mundo materialmente falando, porque é no mundo que nós desenvolvemos essas potencialidades. E quando nós chegarmos a esse mundo então regenerado, qual vai ser a condição, materialmente falando, no nosso planeta? Que estamos destruindo a largos passos. A compreensão e construção desse reino é uma coisa muito ampla e que envolve todos nós em todos os aspectos colocados da vida, em todas as ciências, em todos os conhecimentos, porque todas as áreas podem colaborar para o bem ou para o mal. Porque todas as áreas são formadas por seres humanos que conduzem essas áreas de acordo com o que vai no seu mundo íntimo, de acordo com os seus valores. E aí a gente vemos o que vemos. Estamos já chegando nos momentos finais e desejamos, na verdade, que essa compreensão se faça no nosso coração. Desejamos, se algo podemos pedir a Deus, é que nós todos, principalmente nós espíritos, porque a responsabilidade para nós é maior pelo que nos é dado. É nos dado muita oportunidade. Se só tivéssemos o Evangelho, já era muito. Mas nós temos toda a obra da codificação. Temos todos os outros livros elaborados por Kardec. Temos toda essa obra magnífica que vem pelas mãos de Chico Xavier, de Valdo e tantos outros nomes do plano espiritual, do plano material, que colaboraram para nos dar, cada um fornecer algum elemento de renovação. Renovação. Renovação intelectual, renovação cultural, renovação de emoções. Emoções. Para que possamos verdadeiramente mover e transformar a atmosfera psíquica do nosso planeta. Para que possamos ser colaboradores de algo bom, de algo que traga paz para todos, mas construído a partir de cada um de nós, do esforço de cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, agradeço pela oportunidade que nos deram, que me concedeu. Agradeço pelo tempo que nós nos dedicamos na tarde de hoje, que é muito importante para nós compreendermos o lugar que nós ocupamos, para que nós ocupamos e o que devemos fazer com isso. E que nós possamos verdadeiramente, onde quer que estejamos, fazer o melhor do que nós pudermos